Afinal de contas, para que Esdras foi enviado a Jerusalém? E qual foi o idioma utilizado na carta dada ao rei persa para que Esdras levasse consigo? E quando foi efetivamente que Esdras começou a ensinar a palavra de Deus? E qual outro líder espiritual ajudou a Esdras nessa tarefa? E de acordo com a lição, qual é o primeiro efeito que causa o conhecimento da palavra do Senhor? Se essas questões lhe causaram alguma intrigação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Eu cumprimento você com a paz do Senhor, eu espero que você esteja bem. Mais uma vez, grato a Deus por essa rica e singular oportunidade de estarmos aqui em mais uma aula panorâmica da Escola Bíblica Dominical. E nesse próximo domingo, nós estaremos estudando a lição de número 11. O número 11 já quase terminando, E a lição tem por tema: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então eu gostaria de já convidar você, sem demais delongas, a abrir o seu material junto comigo e fazermos a leitura de classe, que encontra-se no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 1 ao 12. Lemos juntos. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com a sua genealogia, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com eles por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com eles 200 homens. Dos filhos de Seganias e filhos de Jaziel, e com eles 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonathan, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elião, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josífias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azigade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Filhos de Acatã, e com ele 110 homens. Glória seja dada ao nome de Jesus. A princípio eu não espero que você decore. Eu até achei, é bem difícil, quando a gente vai ler genealogia, os nomes bem peculiares, Mas o que é interessante aqui, nós percebemos que com ele, com Esdras, subiu os chefes dessas tribos. Percebe? O chefe dessas casas, dessa genealogia. Então é importante nós vermos também a quantidade de pessoas que vinham nessa caravana. Eu achei interessante citar, embora você não se sinta muito edificado quando a questão trata de genealogia, mas é importante nós percebermos a tradição em se preservar o povo judeu, para que se mantivesse a estrutura do povo. E mais para frente a gente vai comentar sobre a cultura do povo. Eu convido você agora ao texto áureo, que se encontra lá em Hebreus capítulo 6, versículo 5, somente a parte A, que diz o seguinte: e provaram a boa palavra de Deus. Na verdade prática, aqui nós temos como assemelhar a palavra de Deus como uma espada bem afiada, que é poderosa e penetrante. O ponto central é que a palavra de Deus é eficaz. E nós temos aqui alguns objetivos. Nós vamos aqui discorrer um pouco sobre como foi o envio de Esdras a Jerusalém. Ressaltar que Esdras ensinou a palavra de Deus. Asseverar que a palavra foi, sim, enunciada e ensinada a
o povo judeu em Jerusalém e elencar aqui quais são os resultados diretos desse ensino. Portanto, vamos lá junto comigo, vamos analisar aqui panoramicamente esse cenário da aula de hoje. Vamos iniciar. Vamos iniciar agora a abordagem do primeiro tópico da lição, que tem por título que Astaxerxes envia a Esdras. Mas primeiro, cabe aqui nós colocarmos a questão do domínio, né? Como foi que os persas iniciaram aí a subjugaram a Israel. Foi porque, se você está bem lembrado no começo da lição, né, tudo começou com o despertamento do rei Ciro, nós vemos que outrora os babilônicos tinham cativo como escravo o povo judeu. Só que depois que os persas derrotaram os babilônicos, conseguiram derrotar, eles tomaram agora esse direito para com eles. Então eles tomaram a propriedade dos escravos e passaram a subjugar o povo judeu. Só que aqui mostra que, se nós compararmos os dois povos, os persas e os babilônicos, nós vemos que os persas eles são um tanto quanto mais brandos do que os babilônicos. E para que foi que Esdras foi enviado? Esdras foi incumbido de ensinar a palavra de Deus aos exilados, levar o conhecimento da lei, como ele era sacerdote escriba, levar a ensinar o povo, que muitos deles não vivenciaram na prática, não tiveram o contato direto com a lei. E para esse intento ser realizado, o que é que acontece? O rei fornece uma carta para que ele consiga transitar livremente pelas terras do reino até chegar em Jerusalém para cumprir esse intento. E essa carta ela foi escrita em aramaico. E essa carta dava algumas regalias e autoridades a o nosso irmão Esdras. E qual eram essas autoridades? Eu elenquei aqui 6. Primeiro, qualquer judeu estaria autorizado a se juntar nessa grande caravana que nós lemos agora no início, né, quando nós fizemos a leitura oficial. Qualquer judeu estaria autorizado a livremente, se quisesse, acompanhar a Esdras até Jerusalém. Eles poderiam levar prata e ouro e qualquer outra coisa que fosse direcionada a ser ofertada lá no templo do Senhor. Os vasos também, que ainda não tinham sido devolvidos lá para Jerusalém, os vasos que foram retirados de lá no período babilônico, trazidos para aqui, para a Babilônia, e agora autorizados novamente a serem devolvidos para o templo de Jerusalém. Com isso também, na quarta finalidade, eu posso assim colocar, ou no quarto poder de autoridade que ele recebeu por essa carta, eles estavam com a despesa toda paga, né? Eles foram todos patrocinados por Artaxerxes para ir lá e ensinar a palavra de Deus. E nós vemos aqui também algumas isenções e impostos, né? Essa foi a quinta autoridade aqui que eu elenquei. E a sexta e última autoridade por mim elencada, que foi que Artaxerxes deu poder a Esdras de também nomear regentes e juízes quando se trata de assuntos eclesiásticos. E por que Artaxerxes, como rei persa, deu tanta autoridade a Neemias? Neemias, aí a gente vai encontrar Neemias já já. Deu tanta autoridade a Esdras para que a gente pudesse ensinar. É porque Esdras demonstrou um domínio muito grande, um conhecimento muito profundo, né, acerca da lei do Senhor, acerca dos costumes, né, como ele era escriba e sacerdote. E admirado com essa postura e esse conhecimento de Esdras, ele viu que Esdras era a pessoa mais capacitada que ele tinha para ir a Jerusalém ensinar o povo acerca do Deus verdadeiro. Agora, um parêntese meu, você estava com saudade do parêntese? Eu nem recordo qual foi o último parêntese que eu abri, mas vamos voltar aos parênteses. A minha primeira observação é o seguinte. A minha primeira observação é quanto à questão da necessidade, né? Veja que o povo que estava exilado lá em Jerusalém, que foram levados, né, na primeira remessa lá, junto com Zorobabel, você vê que Artaxerxes, ele foi, posso dizer, desperto para atentar quanto à vida espiritual, à vida sacerdotal, às práticas espirituais do povo. E aí foi quando ele, também não sabendo, não conhecedor, né, dos costumes, da lei, o que é que ele faz?
ele começa a se admirar, ele começa a analisar a postura de Esdras e vê que Esdras tem esse domínio. Então ele, junto com os seus sete, ele chama de 7 conselheiros, eles percebem isso e enviam Esdras nesse intento. Então Esdras vai. Esdras aqui já vou fechar o parênteses, para você não se perder. Parênteses fechado, veja que a necessidade partiu. Esse cuidado, não é? Essa atenção, esse despertamento veio por parte de Artaxerxes. Interessante isso, né? Então, Esdras vai se caminhando agora a sair da Babilônia até Jerusalém. O rei, preocupado, né, vai oferecer uma escolta armada para ele. Mas ele, né, veio o tamanho da caravana, né? Você viu que tinha 80 de uma casa, 170 de outra, 250 de outra, então foram muitas pessoas. Então, o rei se prontificou e disse, não, vamos proporcionar segurança. Então, vou mandar você com escolta armada. Ele negou. Ele não quis, ele não aceitou a escolta armada, preferiu orar a Deus, pedir a Deus uma boa viagem, que ele conseguisse chegar em paz em Jerusalém. Orou a Deus, confiou em Deus, e assim ele conseguiu chegar lá em Jerusalém. Depois, assim que chegou, agradeceu ao Senhor pelo que o Senhor tinha feito, né, por ele ter chegado em paz a Jerusalém. Então ele começou a ensinar o povo por ocasião da festa dos tabernáculos, diante da porta das águas, né, onde o povo se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, que foi ministrada, né, desde a alva até o meio-dia. Esdras ficou lá num púlpito improvisado de madeira para essa finalidade, acompanhado também de 13 auxiliares e alguns grupos de levitas, para se certificarem de que todos entenderiam, né, para proporcionar o melhor entendimento da palavra que estava sendo lida. E cá entre nós, eu acho que eles conseguiram aqui os objetivos. Acompanha comigo junto à lição. Então esse ensino foi maravilhoso. O povo ouviu, certamente o Espírito Santo já trabalhou, eles entenderam, e aí acontece uma coisa tremenda. O povo começa a chorar. O povo chora e se lamenta da sua condição. Foi uma forma tão tremenda que isso aconteceu, que foi necessário aí o outro auxiliar, que auxiliou também Esdras nesse intento do ensino da palavra de Deus, foi o Neemias. Neemias ajuda agora Esdras também a ministrar ao povo. Então foi necessário que os dois despertassem o povo e falassem trouxessem que a alegria do Senhor era a nossa força. Então eles não precisavam, por causa da consciência das condições que eles estavam, ficarem tristes, se desesperarem, porque a alegria do Senhor era a força deles. Então, depois de receber essa palavra, eles se sentiram consolados e tiveram aí o seu momento de comemorar, se alegrar e festejar pela palavra recebida, a palavra ensinada. Então, por que se deve ensinar a palavra de Deus? Por que a palavra de Deus deve ser ensinada? A palavra de Deus, né, Deus, porque assim mesmo Deus ordena. Deus ordenou aqui que a cada 7 anos o povo fosse ensinado, né, acerca da palavra, acerca da lei do Senhor, acerca da vontade dele. Aí você me pergunta, 7 anos e depois não se falava nada? Não, porque a prática judaica, todo sábado que era separado para o Senhor, era se feito a leitura da lei de Moisés. Mas, além dos sábados, a cada 7 anos, numa celebração, numa solenidade, era feito o procedimento de ensino para o povo. Então Jesus, na grande comissão, também falou que nós deveríamos ensinar, e não somente ensinar, mas guardar. Né? Nós devemos também viver aquilo que ensinamos e pregamos. E o apóstolo Paulo também, advertindo aqui a Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, onde ele diz que nós devemos ser idôneos no ensinamento. Então, da forma que nós recebemos o ensinamento da parte do Senhor, nós devemos passar para que outras pessoas também sejam impactadas por essa palavra, por este ensino. E agora, já no ápice aqui da nossa análise, qual é o resultado da palavra? Depois que nós aprendemos a palavra de Deus, o que é que gera? Segundo a lição aqui, a primeira reação, né, do que acontece para aquele que é ensinado acerca da vontade de Deus, da palavra de Deus, é o temor. Ele começa a ter o temor, porque assim Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Né? Depois que se passa ao conhecimento da verdade, se passa a temer. E esse temor também gera
que o crente se aparte do mal, porque ele teme agora a Deus, conforme Provérbios capítulo 3, versículo 7. E também tem outros resultados, como por exemplo, a confissão dos pecados, o que aconteceu aqui com o povo, apartar-se dos outros deuses, dos deuses pagãos, e fazer um concerto com Deus verdadeiro. Qual é o outro resultado? O segundo resultado que nós podemos apontar aqui com o ensino da palavra de Deus é que ele implanta normas espirituais, ou seja, padrões de condutas espiritualmente aceitáveis. O crente deve ser honesto, segundo lá 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Você pode também ver que o crente deve sempre não faltar com a verdade. Então o crente não deve mentir. Isso nós vemos lá em Isaías capítulo 6, versículo 3 e 8. Também temos aqui como norma espiritual que a gente não deve se apoderar do que não é nosso. Segundo Lucas capítulo 19, versículo 8. Em Éfeso, capítulo 5, versículo 3, somos advertidos a viver em pureza. Parênteses de novo. Você estava com saudade e hoje a gente vai matar essa saudade. A pureza, né? Cada vez mais difícil viver em pureza num mundo jogado, voltado, inclinado não. Um mundo devastamente entregue às imoralidades, né? A falta de respeito é muito grande. Então, a pureza, ela parece algo até um pouco que inalcançável, mas é possível, segundo a palavra de Deus, que nós consigamos viver puros de tudo o que não agrada ao Senhor Jesus. Então nós temos aqui também como último padrão aqui elencado de normas espirituais a questão do não falar falsos testemunhos, que nós podemos ver em Tiago capítulo 4, versículo 11. Desculpem. A terceira e última aqui, o resultado do ensino da palavra do Senhor, é nos dar o conhecimento. Conhecimento é poder. Então, o conhecimento, ele nos consolida, ele nos dá força na nossa crença. Por quê? Porque é através do ensino que foi passado para nós que agora nós sabemos o que recebemos gratuitamente da parte do Senhor. Agora não somos mais ignorantes quanto à salvação que veio da parte de Deus, a obra redentora de Jesus Cristo, a vontade de Deus para a nossa vida. Então, é somente por esse ensino que nós chegamos a esse conhecimento, que alcançamos agora a libertação por Cristo nosso Senhor. Tudo que Ele conseguiu com aquela obra redentora no Calvário, com a sua obra de salvação. E que Deus quer que todos nós tenhamos o conhecimento dessa verdade. E sem o conhecimento da vontade de Deus, sem quem ensine a vontade de Deus para a nossa vida, como é que nós poderíamos saber a maneira de agradar ao Senhor? Né? Fora toda essa consciência de tudo que Deus fez, de todo o trabalho com o que Deus, todo o carinho, por que não dizer, que Deus planejou o nosso caminho de retorno até Ele. Né? Esse resgate entregue total da parte dele, onde Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos ser adotados e resgatados para o seu reino. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula panorâmica de hoje, né? Eu espero que você tenha entendido. E não esquece, nós temos aqui um quiz, um questionário com 10 perguntas elaborado pelo nosso querido presbítero Lailton Alves. Um grande abraço, né? Um grande abraço a todos os componentes do Leitura Diária, né? Dá uma bênção. Cada dia eu me alegro no Senhor pela vida de vocês, pela dedicação que vocês têm a esse trabalho, por esse projeto, tanto quanto eu. E não esquece, se você não é inscrito no canal, faça isso não. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com mais pessoas para que nós possamos levar a palavra do Senhor mais longe. Eu desejo que o Senhor Deus esteja com a mão estendida sobre as nossas vidas, proteja a nossa casa e eu aguardo você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, fique na paz, em nome de Jesus.